que os argumentos ateus possuem falhas gritantes, né? Você tenta resolver com uma coisa e diz, não, é mentira. Aí você mostra o outro ponto, aí a pessoa também diz que é mentira. Ou seja, você vai vendo um argumento ateísta que ele é uma espécie de círculo e que ninguém, no final das contas, vai conseguir decidir nada, porque o ateu disse isso não é verdade e acabou a história. Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, como eu já coloquei o título, vou até pensar no que eu vou colocar, mas eu acho que foi chamativo para vocês que já estão vendo esse vídeo. Claramente, os ateus, eles estão loucos, né? Pelo que a gente percebe é que os ateus não gostam que os cristãos, né, acadêmicos, intelectuais, reajam aos vídeos dos ateus. Então, até eu consegui perceber que até a comunicação dos ateus, ela começa a parecer um pouco com aquela a quem eles estão admirando, né? É interessante porque eu gravei um vídeo, e como vocês vão poder ler juntamente comigo aqui, né? Aqui o rapaz, como você consegue perceber pelo primeiro comentário de cima, ele fala o seguinte: eu quero comentar, primeiramente pessoal, Jonathan, eu quero comentar esse comentário que eu até fiz embaixo, lancei o meu comentário sobre o comentário dele para falar que qual é o critério deles. Primeiramente vamos ler o que é que ele falou para mim, e aí em seguida a gente vai ler a minha resposta a ele, fazer alguns comentários sobre elas, tá bom? Então já deixa o like aí para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas. Vamos lá, o que é que ele diz, né? Ele diz assim, aqui o nome dele primeiramente é o @ivarjão, e ele diz assim: meu querido, sobre ninguém ter registrado, ele fala sobre o livro de história, documento científico, fontes, além da Bíblia. Existiram vários historiadores contemporâneos e ninguém fala desse fenômeno. Para quem ainda não entendeu sobre a história, ele está comentando um vídeo meu onde eu abordo a questão do Antônio Miranda, onde ele diz que ninguém registrou nada daquela questão quando Jesus morre, Jesus ressuscita, você tem a ressurreição de algumas pessoas que entram em Jerusalém. Aí eles diziam assim, não, ninguém falou sobre esse evento, sendo que a própria narrativa do Evangelho de João já fala sobre o acontecimento. A questão não é porque outra pessoa, outro historiador não falou sobre o evento, que o evento seja mentira. Eu até falo sobre essa situação quando eu comento embaixo falando assim, leia justamente comigo, fala assim, né? Eu pergunto para ele, qual é o critério de vocês? Qual é o critério de vocês para afirmarem isso? Eu continuo falando assim, quando a Bíblia relata algo que só ela menciona, vocês dizem que é mentira. Quando a Bíblia fala sobre algo que também é mencionado por outros textos antigos, vocês continuam a dizer que é mentira. Então isso é uma questão muito interessante, porque quando a Bíblia fala algo que somente ela fala, as pessoas dizem assim, não, pelo fato de outras pessoas não terem falado, significa que o que a Bíblia falou é mentira, porque só ela falou. Só que, quando a Bíblia fala de algum evento que outras pessoas também estão narrando, elas também dizem que é mentira. Então qual é o critério? Porque ela diz, não, eu preciso que tenha um comentário fora da Bíblia falando sobre aquele evento para que eu possa dar crédito ao texto. A questão é, eu dou um exemplo, como aqui no texto que eu coloco, é o seguinte, olha aqui, um exemplo claro disso é o dilúvio, né? Várias culturas antigas têm registros, né, ou mitos semelhantes, e mesmo assim vocês afirmam que é apenas um mito, né? Vai entender a lógica dos ateus. É exatamente isso. Como é que eu vou conseguir entender a lógica dos ateus? Porque quando a gente lê a escritura bíblica, você vê ali um dilúvio. Quando você faz uma comparação de outras culturas ao redor ali da religião judaica, você vai ver que eles também contavam sobre um dilúvio que havia acontecido. Só que os ateus, ao encontrarem esses outros relatos, eles dizem, tá vendo aí, ó, é mentira, tudo é mentira, porque eles estavam plagiando um do outro. Só que eu pergunto novamente, qual é o critério? Porque, primeiramente, é dito o seguinte, se é só a Bíblia falou e ninguém mais falou, é mentira. Aí você fala, vamos lá, o dilúvio, muitas outras pessoas falaram. Aí quando eles veem esse acontecimento, essa narrativa, eles dizem, não, se a Bíblia falou de um evento extraordinário, e outros povos também falaram do evento extraordinário, significa que é mentira. Aí eu retorno novamente com a pergunta, qual é o critério? A realidade é que os ateus não querem perceber, é que eles já são totalmente enviesados. Não importa a resposta que você dê para eles, eles sempre vão inventar alguma coisa.
Esse é o problema, pessoal. Se você quer discutir comigo respeitosamente, claro, vamos digitar aqui, vamos entrar em um diálogo, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Quando eu escrevo aqui falando, olha, beleza, qual é o critério de vocês? Por quê? Porque eu falo de um evento unicamente bíblico e vocês dizem, não, ninguém falou, é mentira. Eu mostro um evento que outras nações também narraram, aí vocês dizem, olha aí, tá vendo, é mentira, isso é plágio. Então entende qual é o critério que você se utiliza. Uma questão, resumidamente, que eu posso chegar como cientista da religião, é o seguinte: não importa a resposta que seja dada a vocês, vocês sempre vão ficar com uma pulga atrás da orelha. Entende? Então, claramente, vocês devem entender isso. Vocês são fascinados por esses ateus na internet. E não importa, tanto o Lucas Banzoli, como o Helder Apologista, como o meu próprio canal, como o canal do Diego, como o canal do Brito, não importa quantas vezes a gente tente dar resposta para vocês, vocês sempre vão continuar com a cabeça de vocês, com o mesmo pensamento de vocês, com a mesma... vocês parecem que tem um bloqueio intelectual. E eu mostrei aqui ao longo do vídeo. Quando só a Bíblia fala é mentira. Quando a Bíblia fala e outros falam também é mentira. E aí, como é que fica a história? Entende? Então era somente esse raciocínio que eu queria colocar aqui, responder para o Ivarjão. Ivarjão, claramente, meu querido amigo, eu falo com todo respeito, tá bom? Perdoe-me se em algum momento eu te desrespeitei. Eu espero que isso não tenha acontecido, tá bom? Mas eu espero ter respondido ao seu comentário e demonstrado que o critério que vocês se utilizam para falar da Bíblia é um critério que, se eu utilizar em 99% da história da humanidade, eu vou jogar toda a história no lixo. Entendeu? As pessoas exaltam Sócrates, Platão, Aristóteles, mas quando fala da Bíblia é mentira. As pessoas exaltam Sargão, mas quando fala de Moisés é mentira. Quando fala de Daniel é mentira. Então, qual é o critério que vocês se utilizam e qual é a autoridade que vocês se utilizam para afirmar tais afirmações? Entende? Isso vocês não conseguem responder. A única coisa que vocês têm é uma crença, entre aspas, na não existência de Deus e naquela tentativa de fazer uma desconstrução em relação ao texto bíblico. Mas, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo aqui, tá bom? Eu espero ter respondido a vocês e demonstrado que existem falhas nos argumentos dos ateus, né? Os argumentos ateus, eu espero ter mostrado aqui para vocês que os argumentos ateus possuem falhas gritantes, né? Você tenta resolver com uma coisa e diz, não, é mentira. Aí você mostra o outro ponto, aí a pessoa também diz que é mentira. Ou seja, você vai vendo um argumento ateísta que ele é uma espécie de círculo e que ninguém, no final das contas, vai conseguir decidir nada, porque o ateu disse isso não é verdade e acabou a história. Entende? Então é exatamente isso que nós resolvemos nesse vídeo. Então tchau, até o nosso próximo vídeo.